Falar sobre pai é muito legal, muito bacana, muito complexo, muito tudo. E nós vimos aqui algumas características, né, de um pai. O que o pai ele representa para o filho. E é muito legal isso, né? Porque o pai ele representa, nós vimos aqui, heroísmo, coragem, força, integridade, confiança, amigo. Pai é aquele que ensina. Pai é aquele que inspira. Pai é aquele que participa. Pai é aquele que orienta em momentos confusos. Porém, além de representar um pai, ele simplesmente é. Talvez alguém nunca te ensinou como ser pai. Ninguém nunca falou pra mim, por exemplo, como que eu tenho que ser pai. Como que você vai ser pai? Ninguém nunca falou isso pra mim. O meu pai nunca chegou pra mim e falou assim, olha filho, você para ser pai você tem que ser assim, 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 assim. Não existe uma cartilha para ser pai. Mas quando eu me tornei pai, eu simplesmente sou. Aconteceu. E quando isso aconteceu, foi algo assim marcante e algo extraordinário. Eu sempre tive medo de pegar crianças assim, né? Porque criança para mim ela é muito frágil e tal. Então eu sempre tive receio de pegar. E eu assisti o parto. E quando o meu filho nasceu, a enfermeira veio com ele. Olha, esse aí tá. E quando meu filho nasceu, a enfermeira veio e foi colocá-lo no meu colo. E eu, não quero pegar. E aí ela falou, não, que isso? Toma, leva ele pro berçário. E foi e colocou assim no meu braço. E eu falei, meu Deus, e agora? Fiquei assim, ó, parado. Andando que nem uma estátua. Mas ali, quando eu olhei pro meu filho, eu falei, uau. Isso é maravilhoso. Porque nele tem o meu fruto. Ele vai ser a minha geração. Ele vai dar sequência. E quando eu estava com meu filho no meu colo, aquele medo passou. Passou aquele medo. E eu comecei a entender a responsabilidade que é ser pai. Entendam, pai, ele é. Simplesmente é. E ali aconteceu algo dentro de mim, no meu coração, na minha mente, que tudo mudou. Foi incrível. É algo de Deus, assim, que quando eu peguei o meu filho no meu colo, tudo mudou. A minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas, tudo foi alterado, tudo foi transformado na minha vida. E dali por diante eu perdi total medo de pegar a criança. Eu dava banho no meu filho, eu trocava as fraldas dele, eu dava de mamar, eu fazia dormir. Sou especialista em fazer criança dormir, gente. Sou especialista nisso. E eu participava daquele momento como criança do meu filho. E ali ele foi evoluindo, ele foi crescendo. Hoje vocês conhecem. É o Davi, o meu filho, tá ali. Ele serve aqui na INC, ele é um dos voluntários. É um menino extraordinário. É um menino dedicado. É um menino que se empenha, é um menino que gosta de estudar, é um menino esforçado. Inúmeras qualidades. E eu acredito que algumas delas, ele se inspirou na minha vida, como pai. Eu nunca cheguei para o meu filho e falei, filho, agora você assim, assim, assim. Não. O filho, ele observa o pai. E às vezes, quando eu olho para ele, ele está tendo comportamentos que eu tive na minha infância. E isso é de Deus, assim. Você olha assim e fala, meu pai, isso é demais. Porque eu nunca ensinei, a maneira como ele brincava com os bonecos era igual como eu brincava. E eu nunca ensinei isso para ele. Mas, geneticamente falando, foi plantado algo no meu filho. Genética da minha pessoa. Biologicamente. Foi construído. É ser
estar. Não é algo que a gente... uma cartilha que a gente descreve, mas é o fato de ser. E eu não tenho dúvidas que quando o meu filho ele se tornar pai, ele vai ser pai. É algo natural da vida. Eu não preciso ensiná-lo como ser pai. Ele se inspira em mim. Ele olha para mim. Assim como nós vimos aqui, vários exemplos, pessoas elogiando os pais, passando as suas características de herói. O pai, ele é herói. O pai, ele é forte. O pai, ele é corajoso. Mas escute algo. Ser pai não é ser apenas provedor. Sabe aquele pai que às vezes ele pensa, poxa, agora, uma época da minha vida eu pensava assim, agora, como eu tenho a minha família, nasceu meu filho, eu tenho que prover. E a primeira coisa que vem na cabeça do filho, ou do pai, é prover tudo para o filho, aquilo que ele não teve. Se o meu pai ele não teve condições de me dar algo, hoje eu vou me esforçar para prover para o meu filho, para dispor para o meu filho. A mentalidade do pai é mais ou menos funciona dessa forma. Ele quer proporcionar para o filho o melhor. Ele quer que seu filho seja melhor do que ele. O pai ele quer fazer com que as coisas que ele não teve, que ele sonhou em ter, ele quer proporcionar para o filho. Então o pai ele luta dia após dia para prover para o seu filho, porque o seu filho ele depende dele. E é comum o pai ele ter essa forma, né, este raciocínio. Porém, este prover, ele impede, muitas vezes, de ser. Entendam bem o meu raciocínio. Me acompanhem. O pai, ele se preocupa tanto em prover, em dar o melhor para o seu filho, coisas. E às vezes isso impede dele ser. Ser um pai presente. Ser um pai que inspira. Ser um pai que orienta. Ser um pai que educa. Ele pensa somente em prover, mas esquece de ser. Ou este prover o impede de ser. E momentos simples da vida marcam o seu filho. Enquanto você trabalha tanto, se dedica tanto para apenas prover, quando você chega em casa exausto, você simplesmente dá uma boa noite para o teu filho e vai dormir e descansar. A fase da criança, ela passa muito rápido. O meu filho, às vezes eu olho para ele e falo, caramba, ele está com 11 anos. Ele calça o mesmo que eu. Ele usa meu tênis. Eu olho e falo, meu Deus, como o tempo passa. Como as coisas são rápido. E eu olhei e eu falei, poxa, eu preciso ser um pai presente. Eu preciso sentar à mesa. Eu preciso conversar com meu filho. Eu preciso ser próximo do meu filho. Prover é consequência daquilo que você faz, daquilo que você trabalha. É automático, você trabalha, você está provendo para o teu filho. Mas o pai, ele não é apenas aquele que provém. O pai é aquele que é. E que nós possamos entender que nós temos que ser presente na vida dos nossos filhos. Que nós precisamos ser aquele que orienta, aquele que direciona. O pai, ele não é necessariamente o progenitor. Aquele que gera, aquele que dá origem. O pai, ele não é necessariamente o progenitor. Preste bem atenção. Pai é aquele que cuida. Pai é aquele que ensina. Pai é aquele que inspira. E eu comecei a meditar nisso. Porque o pai não é necessariamente aquele que gera,
o progenitor. Não é necessariamente. Pai é aquele que cuida. O pai é aquele que inspira. O pai é aquele que é presente. E eu comecei a meditar na palavra. E lá em Mateus, queria que vocês me acompanhassem. Eu dei uma viajada aqui, nesse texto aqui. Eu comecei a ler esse texto aqui, eu comecei a viajar. Espero que você viaje comigo. E diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, ele pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Olha o que diz o 25. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Maria, ela gerou um filho do Espírito, Jesus. Aquele que tem uma promessa, de quem Jesus era filho biológico, assim, filho espiritual. Deus Pai. José, ele não foi o progenitor. Como nós vemos no versículo 25, José ele não teve relações com Maria. Porém, José foi pai de Jesus. E foi aqui que eu comecei a viajar. Porque eu sempre ouvi falar a respeito de Jesus, quando ele já estava na sua adolescência, dentro dos templos, e falando, e as pessoas ali, os mestres, os doutores, sempre confrontados e tal. Mas foi aqui que eu comecei a viajar, porque a palavra ela não fala antes. Mas quando Jesus nasceu, ele era o quê? Uma criança. Vocês concordam comigo? É óbvio, né, gente? E foi aí que eu comecei a viajar. José não era o progenitor, mas José, ele começou a cuidar de Jesus. Eu comecei a viajar porque eu comecei a ver José, tipo, trocando as fraldas de Jesus. Eu comecei a viajar vendo José ensinando Jesus a andar. E a Bíblia fala, várias vezes ela relata que Jesus, ele era conhecido e visto como filho do carpinteiro. E Jesus, a profissão de Jesus era de carpinteiro. José, ele ensinou. José, ele cuidou. E eu tenho certeza, no meu coração, de que Jesus se inspirou muitas coisas em José. Porque diz a palavra que José era um homem justo, um homem bom. E eu com certeza, José ele foi um homem presente. Poucas vezes falaram a respeito de José na palavra. Enfatizaram muito a respeito de Maria. Mas por isso que eu comecei a viajar, porque eu comecei a ver o quanto é interessante, o quanto José, ele estava ali, e eu comecei a viajar, José cuidando, José ensinando, José dando banho. Jesus também precisou desses cuidados, ele passou por esses cuidados, de um pai que não era biologicamente pai de Jesus. E é isso que a gente precisa entender, porque às vezes as pessoas elas pensam, eu sou o pai,
quando eu gerar o meu filho. Mas não é assim. O pai é aquele que cuida. O pai é aquele que se aproxima. O pai é uma referência. E José, ele foi, com certeza, no meu coração, porque a Bíblia não fala a respeito disso, mas no meu coração, eu tenho certeza que José, ele foi um pai inspirador para Jesus. Eu acredito nisso. Porque Jesus, ele passou por esse processo de cuidados. Ele também olhou para José. E assim como José, que exerceu essa paternidade na vida de Jesus enquanto criança, se pararmos para pensar, em alguns momentos ou circunstâncias boas ou ruins, alguém exerceu paternidade sobre você, sobre a sua vida, te inspirando, te acolhendo, te orientando. Isso aconteceu comigo. Quantas vezes, até mesmo amigos, nós estávamos conversando ali no hall, e eu achei interessante, até o Rafa ali estava comentando, eu fui pai para esse aqui e tal, não sei o quê. Eu tenho certeza disso. Que você exerceu paternidade muitas vezes na vida de alguém. Assim como na minha vida, alguém exerceu paternidade sobre a minha vida. O meu pai, ele nunca ficou, meu pai biológico, ele nunca ficou 24 horas comigo. É impossível. Mas existiam momentos que o meu pai biológico, ele não estava presente. Mas existia alguém ali do meu lado, que exerceu a paternidade sobre a minha vida. Que me acolheu. Que me orientou. Que me ajudou. Pai biológico é aquele que se aproxima. Pai biológico não. O pai que exerce a paternidade é aquele que está próximo de você. É aquele que te ajuda. Então não necessariamente o pai ele se torna somente biologicamente falando. Agora gerei o meu filho, pronto, agora me tornei pai. Não. Muitas vezes eu fui pai para muitos jovens, para muitas pessoas. Muitas vezes eu exerci essa paternidade. E muitas vezes pessoas exerceram essa paternidade sobre a minha vida. E não existe um limite. Nós temos aqui o tio Careca, por exemplo. Me permita, tio, usar o senhor como exemplo. Ele tem filhos. Ele já tem experiência de vida. Isso não significa que ninguém nunca exerceu paternidade sobre a vida dele. E não necessariamente o pai biológico. Mas em algum momento da vida dele, alguém exerceu essa paternidade sobre a vida dele. Porque o pai, ele é. Simplesmente ele é. Quantas vezes eu olhei para um jovem que chorando, que nunca tiveram, por exemplo, um contato com o pai, ou a liberdade de sentar à mesa com o pai e expor o seu sentimento, de falar da sua dor, e sentaram ao meu lado e chorava e falava da sua dor, o que ele estava sentindo, expressava essa dor. Eu estava exercendo, ele não era meu filho biologicamente falando, mas eu estava exercendo paternidade, mesmo antes de ser pai. E quantas pessoas você não exerceu paternidade? Eu posso dizer que todos aqui são pais. Porque um dia, em algum momento, você exerceu essa paternidade sobre a vida de alguém. E alguma vez, alguém exerceu essa paternidade sobre a sua vida. Assim como José. José não era pai biológico de Jesus. Mas ele cuidou, ele inspirou, ele ensinou. Assim como você um dia cuidou, inspirou, orientou alguém. Você exerceu paternidade sobre a vida de alguém. Talvez nós não entendemos e não damos valor para as pessoas que estão ao nosso lado. E vamos colocar a figura de um pai ausente. O quanto isso implica
no sentimento de uma criança. O quanto ele busca por um pai. Eu ouvi vários relatos. E eu ouvi um relato de um rapaz que ele foi abandonado pelo seu pai. E ele sonhava com um pai. Ele pensava e queria ter um pai. Porque na escola, no dia dos pais, as crianças se reuniam e os pais estavam presentes. Só que o pai o abandonou. E ele sentia essa falta. E ele contava que ele pedia para sua mãe: mãe, eu preciso de um pai, eu quero um pai. E a mãe tentou se envolver com vários homens e tentando, sabe? E não conseguiu, não conseguia um relacionamento bacana, legal. E chegou um dia ele contando que ele falou: meu, não tenho o que fazer. Porém o tempo passou. Ele cresceu. Ele casou. E ele se tornou pai biológico. Quando as filhas dele nasceu, ele conta que hoje ele é o pai que ele sempre sonhou ser. E eu comecei a pensar, eu falei: como é que pode ser isso assim? Tudo bem, ele sonhou um pai, mas ele nunca teve um pai ali. Ele sempre quis ter um pai, mas ele nunca teve um pai para se inspirar. Aonde surgiu essa inspiração? Porque com certeza alguém exerceu paternidade sobre a vida dele. E hoje ele se tornou um pai excelente. Um pai que cuida, um pai que zela, um pai que se aproxima. E eu comecei a pensar nisso. E eu falei: caramba, o pai não é necessariamente aquele que gera, biologicamente falando. E eu comecei a refletir quantas vezes eu exerci essa paternidade sobre a vida de alguém. Todos nós precisamos desse cuidado. Mas como? Como assim? Como isso é possível? É possível porque faz parte da nossa essência, de quem nos gerou desde o ventre da nossa mãe, de quem hoje nós entendemos que somos filhos. Hoje nós entendemos que somos filhos de quem? De Deus. Lá em Efésios 4:6 diz assim: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus Pai, Ele está em todos. Ele é o Pai de todos. Nós somos filhos dEle. Ele é o nosso Pai. Essa essência em exercer uma paternidade é possível porque vem dEle. Vem de Deus. Ele é o nosso Pai. Está dentro de nós. Quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, está dentro. Foi gerado também conosco essa paternidade. Por isso que eu digo, o Pai, Ele simplesmente é. Não existe uma cartilha que você precisa seguir, você simplesmente é. Porque Deus habita em você. Você é filho de Deus. Antes de nós sermos pai, nós somos filhos. E a nossa inspiração vem de Deus, o nosso Pai. Por isso nós amamos pessoas. Por isso que nós nos dedicamos. Por isso que nós abraçamos. Por isso que nós cuidamos. Porque faz parte da nossa essência, de quem nós somos. O Pai, Ele simplesmente é. Simplesmente é. Porque faz parte de nós. Quantas pessoas precisavam de um pai e não tinha, e não tiveram, e Deus o supriu, e Deus o ensinou, e Deus o confortou. Estou presente, aconteceu isso comigo. Os meus pais hoje, eles moram no interior de São Paulo. Os meus pais biológicos, eles moram no interior de São Paulo. E aconteceram momentos que o meu pai nem sabe, talvez, mas na minha vida, que eu precisava de um pai ali do meu lado. Eu necessitava.
E Deus Pai me confortou. E Deus Pai de todos nós me orientou, preencheu no meu coração, me ensinou e enviou pessoas que exerceram essa paternidade sobre a minha vida. Isso é muito importante. Você é pai. Sim, você é pai. Porque muitas vezes você exerceu essa paternidade sobre a vida de alguém. Pare para pensar. Talvez você já esteja aí na sua mente pessoas de que você aconselhou, de pessoas que você abraçou, de pessoas que você cuidou. Sim, você exerceu essa paternidade, porque essa paternidade ela faz parte da sua essência. Porque vem de Deus. Ele é o nosso Pai. E essa é a expressão, porque como nós vimos aqui em Efésios, um só Deus e Pai de todos, todos nós, que é sobre todos, Ele está sobre nós, por meio de todos e em todos. Essa paternidade está dentro de você. E eu comecei a refletir nisso. E é incrível porque nessa minha semana, eu não sei porque eu ia trazer o palavrão no Dia dos Pais e hoje é Dia dos Pais, mas no meu trabalho, no decorrer da semana, 70% das minhas conversas e dos meus relacionamentos, eu falei sobre isso. Não sei se é porque eu ia trazer o palavrão, não sei se é porque é Dia dos Pais, mas 70% das minhas conversas com meus clientes falava sobre pai. E uma moça, me chamou muita atenção de uma moça, que ela se envolveu ela estava num relacionamento, o marido traiu, e abandonou a família e foi embora. O filho dela sofreu demais, ela sofreu demais. E ao passar 4 anos, voltou o marido, o ex-marido voltou e eles casaram novamente. Ao passar do tempo, o marido traiu ela de novo. E aí ela estava falando para mim o quanto que o filho dela sofreu. Com todas essas alterações, com todas esses problemas. E aí o filho dela falou assim, para mãe, a nossa vida é apenas você e eu. Acabou. É apenas você e eu. E aí ela começou a falar que ele era um pai que simplesmente trabalhava, que provia. Era um pai que o tempo todo estava trabalhando, não dava atenção para o filho. E aí ela começou a desabafar e falando. Eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, você conheceu o pai dele? Do seu ex-marido? Ela falou assim, conheci. Eu falei, como é que era o relacionamento do seu ex-marido com o pai dele? Ela parou, ela deu uma bugada. Aí ela parou assim, pensou, e ela se viu na cena. Ela falou, é completamente igual. Ele também não era presente, e quando ele tinha momentos ali, ele bebia, ele batia no filho, ele batia na mãe. A referência que o ex-marido desta mulher tinha era essa. E infelizmente, as pessoas, elas simplesmente replicam o que ela vê no pai. Simplesmente replicam. E a intenção não é você replicar, mas a intenção é você ser. Porque há uma individualidade. Tem coisas que eu replico do meu pai, que ele me ensinou, que eu me inspirei no meu filho. Mas existem coisas que é de mim, que sou eu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, do qual eu sou filho, do qual você é filho. E tem comportamentos e tem atitudes que vêm do Espírito, vêm de mim. Eu não sei falar exatamente de como, mas é do Espírito, vem de Deus. E eu passo isso para o meu filho, e ele se inspira em mim. Não é simplesmente replicar. Não replique simplesmente, mas que você seja pai. E quando eu falei isso para aquela mulher, ela parou para pensar e aí ela falou assim, poxa,
realmente eu não posso culpá-lo. Com certeza gerou uma mudança na vida daquela mulher. E aí ela pegou e falou assim para mim: eu não posso parar. Porque nem todos os homens, nem todos os pais são assim. E o meu filho, ele precisa de um pai que represente, né? Que exerça a paternidade sobre a vida do meu filho. Mudou completamente a visão que ela tinha. Quando ela falava para mim, ela falava com muito ódio, com muito rancor, com muitas mágoas, pelo sofrimento que ela teve e pelo sofrimento causado no filho. Mas quando eu fiz uma pergunta apenas, a fez pensar, a fez refletir, e ela se viu naquela cena. E ela falou: eu vou continuar tentando. Porque com certeza pessoas já exerceram essa paternidade sobre a vida do meu filho. E o meu filho se tornará um pai muito melhor do que o pai dele foi. E é isso, a nossa mente ela tem que funcionar dessa maneira. Nós temos um pai que está em todos nós. Ser pai é simplesmente ser. Está dentro de nós, que vem de Deus. E é possível que você possa ser pai. Seja pai para as pessoas que estão ao seu lado. E que você também possa ser grato para aquelas pessoas que exerceram essa paternidade sobre a sua vida. Seja pai. Cuide, ame, inspire, porque está dentro de você. Vem de Deus, o nosso Pai. Se coloque de pé. É lindo, é divino, quando você é o progenitor. Mas é lindo, é divino, quando você exerce essa paternidade. Cara, é incrível. É incrível. Começou a passar um filme. Quando eu comecei a pensar e comecei a viajar, passou um filme. De quantas pessoas passaram na minha vida. De quantas pessoas eu exerci essa paternidade. E de quantas pessoas exerceram essa paternidade sobre mim. Cara, está dentro de nós. É natural. Vem de Deus. Eu quero orar neste momento. Mas antes de orar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Aquele que entendeu essa mensagem e que gostaria de aceitar, de viver essa mensagem, de aceitar este Pai, o Pai que está em todos, sobre todos, no meio de todos e em todos. Faça assim com a sua mão. Aquele que nunca aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, e que entendeu essa mensagem, entende a importância dessa paternidade de Deus sobre a sua vida. Faça assim com a sua mão. Erga a sua mão. Temos ali um senhor. Tem mais alguém? Apenas o Senhor ali. Nós queremos presentear o Senhor com essa Bíblia, com essa palavra, que é vida. Aqui nós temos toda a instrução do nosso Pai, que está no céu, que nos orienta, que nos ensina e que nos inspira. Está aqui. Depois você retira, ao sair, você retira lá com o pessoal. Eles vão estar entregando a Bíblia para o Senhor. Feche os teus olhos. Continua com os teus olhos fechados. O Deus, o nosso Pai, Ele está presente neste lugar. Ele está presente em você. E quando eu comecei, continue com seus olhos fechados.
E quando eu comecei a meditar nessa mensagem, quando eu comecei a viajar, vendo José cuidando ali de Jesus e eu comecei a viajar, eu vi tamanha importância que é quando você exerce essa paternidade sobre a vida de alguém. Quantas curas que não acontecem através do Espírito, porque o Espírito está vivo dentro de você. E quando você exerce essa paternidade através do Espírito Santo de Deus, quantas feridas não são curadas? Quantas mudanças geram na vida das pessoas? Que você saia deste lugar, nesta manhã, com esse entendimento, de que o Espírito Santo de Deus habita em você, e que essa paternidade, ela está em você, porque você é filho de Deus. Pai, graça nós te damos, porque nessa manhã nós entendemos que o Senhor, como nosso Pai, nos inspira dia após dia, para que possamos exercer essa paternidade na vida e sobre a vida das pessoas. Que as pessoas, elas veem em nós aquilo que o Senhor é, que o Senhor é Pai, que o Senhor é zeloso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é amoroso, que o Senhor nos inspira, que o Senhor nos ensina, que em momentos difíceis, que em momentos conflituosos, que em momentos a qual nós nos deparamos e precisávamos de um Pai, e o Teu Espírito, através do Teu Espírito, foi manifesto, e o Senhor preencheu todo e qualquer vazio, todo e qualquer necessidade das nossas vidas. Nós te damos graça. A cada filho aqui presente, hoje é o dia dos pais, o dia que foi apresentado como nosso dia, e nós te damos graça pela nossa existência, porque o Senhor nos gerou. E quando eu entendo que eu sou filho, nada mais falta. Dentro de mim nada mais falta, eu sou completo. Você é completo. Porque o Espírito Santo de Deus que vivifica dentro de você, na sua vida, Ele te completa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o meu relacionamento contigo não é mais como um escravo, mas o meu relacionamento contigo é de filho, aonde eu abro o meu coração, aonde eu apresento ao Senhor todas as minhas dores, todas as minhas frustrações, e o Senhor me ampara, e o Senhor abre os meus olhos, e o Senhor coloca em mim, gera em mim vida. Que nós possamos sair deste lugar entendendo da importância do exercício da paternidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor é em nós, e o Senhor tem se revelado através de nós. Que essa paternidade que está em nós possa alcançar multidões, que possa alcançar muitas pessoas e trazer vida. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado pela Tua existência em nós. Somos totalmente gratos a Ti. Obrigado porque o Senhor colocou pessoas que exerceram paternidade sobre a minha vida. Eu agradeço ao Senhor por elas. Eu agradeço, Senhor, por aqueles que fizeram parte da minha vida. Que nós possamos ser gratos. Gratos às pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado,
para exercer dessa paternidade. Obrigado, Pai. Obrigado. Pode se assentar. Eu quero que você preste atenção num vídeo que faz um link sobre essa mensagem. É isso. DNA não é tudo. Ser pai é mais. Nada falta para você. Você é completo, porque há um pai que está lá no céu que cuida de você. Amém? Uau!